Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Inovações que Inspiram, da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da Universidade Federal de Sergipe. Eu sou Amanda Silva, bolsista FAPTEC da agência, da parte da Coordenação de Empreendedorismo Inovador, COREMP, que cuida, dos programas mais ligados à inovação social, educacional, também de tecnológica, PIBIT, Socialize-se e Inovedu. E sejam todos muito bem-vindos, Então, para falar sobre pesquisa, inovação, tecnologia, a gente está recebendo a professora Divanísia Souza, professora do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe, a Lígia Mara, que é estudante de Astrofísica da UFES, e o Antônio Oliveira, que é servidor público da UFES. E antes da gente começar a falar sobre o tema do podcast, eu quero pedir que todos que estão assistindo agora se inscrevam no nosso canal do YouTube, assinem as notificações para continuar recebendo tudo sobre os programas de inovação da Universidade Federal de Sergipe. Esse é o nosso primeiro episódio e ele fala sobre inovar e empreender na educação científica. Para começar, eu queria saber um pouquinho sobre a trajetória acadêmica de vocês. Quem poderia começar a falar? Eu sou Divanísia, professora aqui da UFES já há muitos anos, entrei aqui em 1999 e sou formada em física, eu fiz licenciatura, bacharelado, mestrado, fiz doutorado em tecnologia nuclear, mas sempre caminhando na mesma linha, trabalho, fui professora também de escola pública nesse tempo, então na minha trajetória acadêmica eu venho aqui dentro da UFES, trabalhando principalmente com física médica e também com a licenciatura em física. Certo. Antônio, quer falar agora? Sim, eu sou Antônio Carlos, sou técnico do laboratório do Departamento de Física aqui da UFES. Também tenho licenciatura em Física pelo Departamento de Física. Também tenho mestrado em Ensino de Física, também pelo Departamento de Física, cuja minha orientadora foi a professora Divanísia. E também sou professor da Rede Estadual de Ensino. Bom, eu sou Lígia, sou graduanda do curso de Astrofísica aqui na UFES, já tenho aí um histórico com o federal, desde o ensino médio, sou mato-grossense, não sou daqui de Sergipe, e sou orientanda de Divanísia, no projeto que... Então, falando mais especificamente do projeto, qual a motivação principal, para todo mundo estar aqui tão empenhado nesse projeto de inovação e empreendedorismo, para a educação científica? Iniciamos com a chamada da AGIT para submetermos projetos relacionados com inovação tecnológica e inovação social. E aí pensamos em contribuir com algo que fosse para a educação científica de pessoas com necessidades especiais. Então, conhecemos, por meio de Antônio, ele nos propôs a ideia de iniciarmos algo com estudantes surdos. Ele vai talvez contar mais um pouquinho sobre isso. Então, essa foi a ideia, de contribuir para que essa alfabetização científica fosse facilitada também para pessoas com necessidades especiais. Antônio, fala um pouquinho como foi essa escolha do público surdo para esse projeto. Qual foi o seu contato com eles? Porque você definiu que seria um bom público para começar esse projeto de inovação e empreendedorismo nessa educação científica, Então, a coisa da inclusão foi algo que sempre me atraiu bastante. Apesar de nunca ter tido momento nenhum em sala de aula um aluno com alguma necessidade especial, mas eu já tinha essa preocupação. E aí, participando de uma oficina do Cienarte, eu conheci uma professora e que no final ela se manifestou, colocando as dificuldades em que ela tinha de tentar levar a escola em que ela trabalhava para o Cienarte, que por isso que ela estava ali. E ela relatou que era uma escola bilíngue, uma escola de surdos, no caso de Paese. E aquilo me chamou a atenção. Então, ao final da oficina, eu me dirigi, fui conversar com ela, entender um pouco mais, e daí a gente criou um laço de amizade. Eu a convidei para participar de um curso de formação para professores de física da rede estadual, que na época estava para iniciar, e conseguimos incluir no curso. Daí a gente criou essa relação, e aí, quando o Divanísia me fez esse convite para a gente conversar sobre isso, tinha sido alguns dias depois que eu tinha conhecido a Marta. Então, foi uma coincidência muito bacana. E eu contei para a Divanísia que tinha conhecido uma professora do IPAESE e que poderia ser um caminho, poderia ser uma possibilidade da gente pensar nisso. E aí, quando eu conversei com a Marta, ela achou interessante, nos conduziu até a direção da escola do IPAESE, tivemos lá, conversamos e ficou tudo acertado e, enfim, aconteceu tudo assim bem, bem bacana mesmo.
Ótimo. E você, Lígia, como foi, né, ser chamada para participar desse projeto? Como é que você se inscreveu? Você já era aluna da professora Divanísia? Conheceu através do projeto? E como foi? Então, eu já tinha um vínculo com o Antônio, né, que era... que a gente fazia parte ali de outros projetos, né, conheci ele por ali pelo DFI, e aí ele me chamou para participar do projeto, né, surgiu a oportunidade da bolsa, e aí teve essa ideia da gente... ele teve essa ideia da gente fazer alguns experimentos, o projeto já existia antes de eu ingressar, e aí eu achei muito legal, né? Uma coisa divertida ter contato com os adolescentes e a gente produzir as coisas a partir do zero, ter aquela coisa mão na massa, né? E aí eu acabei ingressando, daí conheci Divanísia também e a gente começou a desenvolver o trabalho junto. Certo. Assim, nesse pensamento, realmente, quando a gente pensa em física, astrofísica, física nuclear, a gente está cheia de conceitos que para a maioria é complexo. Então, como foi pensar, né, esses conceitos para um público completamente diferente, porque é uma outra língua, né? A questão das libras. Então, como foi essa questão de vocês trazerem, né, os alunos para colaborarem com vocês, né, nessa pesquisa, de fazer os experimentos, também de ter sinais específicos para essa parte de física? Então, inicialmente assim, a física, no geral, ela parte do mesmo lugar, né? E aí, tanto a astrofísica quanto a física nuclear, para essas outras vertentes, a gente sai da física básica no geral. A gente tem a intérprete, que é a Railane, que ela não pode estar aqui com a gente hoje, mas ela ficou responsável por ajudar a gente nesse sentido de traduzir para Libras os conceitos de física e os conceitos que a gente fosse trabalhar com os adolescentes. E Railane foi principal, eu penso que ela foi a principal, né, nesse quesito, que ela foi muito importante para a gente conseguir fazer essa mudança, né, essa tradução para uma outra língua, que é o que é a Libras. Uma língua bem complexa, nova, né, relativamente nova, e aí se ela tivesse aqui, ela com certeza ia falar um pouco melhor sobre isso do que eu. E Divanísia veio com a ideia do glossário, né, Divanísia? A ideia a partir também da conversa com a professora Marta, na Marta Leão, e nesse glossário, a ideia do glossário era, bom, ela precisa, o IPAES, eles têm professores bilíngues, né? Então eles falam em português e também se comunicam plenamente em Libras. Então é diferente de uma escola regular, convencional, onde se tiver um estudante com necessidades especiais, um estudante surdo, por exemplo, normalmente o professor necessita de um intérprete. Lá no IPAESE, não. Precisávamos do intérprete porque nós iríamos intervir naquela sala de aula, e então, de forma um pouquinho mais autônoma, né? Então, não demandávamos o apoio total lá da escola. Então, a gente já ia levando o intérprete. Mas lá no IPAESE, todos os professores são bilíngues, então isso é tranquilo para eles se comunicarem com os estudantes. Mas, de fato, falar de ciência ainda demanda, né, sinais que às vezes ainda não são conhecidos em Libras. Né? A forma de comunicação que às vezes falta em Libras, e aí precisa fazer todo aquele conceito né, com Libras, com letrinhas, né? Então, para isso, eles pediram esse ajuda. Vamos fazer um glossário, porque isso ajuda na definição de um termo. Por exemplo, vamos falar de radiação. Esse termo já existe? Já, mas não é muito conhecido. Então, se vai lá e entende-se como é o gestual, o sinal para se falar, se apresentar esse termo para o estudante, conceituar sobre isso. E aí foi essa a ideia. Então, inicialmente, o projeto visava principalmente produzir um glossário a partir de certos conceitos físicos que iríamos trabalhar em sala de aula. Uma primeira ação foi falar sobre radiações, né? Radiação UVA, UVB, UVC, ultravioleta. Então, para isso, existe falar do eletromagnetismo, falar de onda, falar de frequência, comprimento de onda da luz, né? E tudo mais, do som. E aí a gente precisava estabelecer. Então foi feito um glossário. Quando a gente não tinha ainda um conceito, ia buscar, ou o que chama de assim, compor aquele conceito naquele momento.
Foi a partir daí que tivemos essa ideia, já com a ideia aí da professora Marta. Perfeito. Antônio, você quer complementar sobre o glossário? Mais alguma coisa que você percebeu com os alunos indo lá nas visitas? Então, é isso. No primeiro momento, foi até assim, um pouco impactante, porque você percebe a diferença muito forte assim do que seria uma escola convencional para uma escola bilíngue de alunos surdos. A dinâmica, como uma coisa se desenvolve, é totalmente diferente. Até no mesmo planejamento das aulas, quando nós estávamos montando o que seria apresentado, e aí, retomando um pouco o que ele já comentou sobre a Highline, né, o papel dela foi importantíssimo, porque ela veio para ser intérprete, mas como ela tinha pouco tempo que estava na universidade, acho que no primeiro ou segundo período, mas ela já tinha uma experiência, ela já chegou aqui fluente em Libras, porque ela é filha de pais surdos, ou seja, é chamado CODA, né? Então ela aprendeu Libras ainda criança, até mesmo antes do português. Ela relata, inclusive, que teve alguma dificuldade, porque ela conseguia se comunicar mais facilmente em Libras do que em português. Então, ela trouxe toda uma experiência, todo um costume da cultura surda para o nosso trabalho. Então, ela já tinha uma sensibilidade, uma sacada de perceber o que era mais interessante para o surdo, né? Para ele perceber aquilo ali, a questão de você trabalhar a coisa um pouco mais visual. Então, isso a gente teve que refazer, reaprender todo o modo de montar uma sequência didática e preparar o material para ser apresentado. Então foi importantíssimo a participação da Railane e também a escola colabora bastante, a professora Marta. Os alunos em si são bem interessantes porque os alunos surdos, eles têm uma coisa muito interessante que é a comunidade, assim, entre eles, há uma cumplicidade, há uma participação, eles são altamente ativos entre eles, conversam, tudo que você apresenta, eles discutem rapidinho ali entre eles e vêm com a solução pronta. Então tem essa dinâmica, né? Isso ajuda bastante. Sim, falando assim nessa proatividade, né, desses alunos surdos, né, dessa participação deles, né, no processo, realmente participando muito ativamente, você poderia falar um pouco mais dos experimentos que vocês fizeram em sala de aula com eles? Como foi a participação dos alunos? Como foi, né, construir esses experimentos através desses conceitos que vocês estavam aplicando em sala de aula? Assim, os experimentos, no primeiro momento, nós fomos com um modo ainda convencional, que fomos levar um experimento já praticamente pronto e a partir dali trabalhávamos a parte conceitual, né, e tentando adequar o experimento, enfim. Mas quando nós percebemos essa proatividade deles, essa iniciativa deles, nós percebemos que eles podiam ir muito além. Por exemplo, a gente abordava um conteúdo e soltávamos algumas ideias assim, né? Poxa, como representar isso aqui na prática? Então eles davam algumas as sugestões deles, mas o mais interessante, uma sugestão deles, mas dentro da visão da comunidade surda, levando em conta as dificuldades dos surdos. Isso é muito interessante. Então a gente criava o experimento a partir daí. Ou seja, todo o tempo houve, assim, intensamente um protagonismo dos alunos. Então a gente fazia um planejamento, mas dali para frente as coisas aconteciam de acordo com a proposta deles. E tudo foi construído dessa maneira, sempre com a sugestão, com o protagonismo dos alunos. E voltando à Railane, né? Que eu acho que, assim, não tem como falar do projeto sem falar da Railane. Sim, sim. Porque, assim, ela é dessa área, né, de letras e libras. E ela aprendeu, ela tem conceito que ela aprendeu a dar aula de física. No sentido de a gente passar o conteúdo para ela e ela ter que estudar, ela ter que entender. E às vezes a gente esquecer de um termo, ela, não, gente, é isso aqui. Dela saber, né, da área de física pra gente conseguir passar. E aí, essa interação dela com os alunos foi o que foi mais primordial, porque ela já tem uma afinidade, já, né, conseguiu ter uma proximidade com os alunos, que facilitou muito a gente passar esse conhecimento para eles, que aí ela entendia o conceito, passava para eles, e às vezes ela tinha um protagonismo também no projeto, que foi, nossa, excelente, ela é maravilhosa, foi uma coisa assim, é muito triste que ela não pôde estar aqui, mas não tem como ter o projeto, principalmente sem Railane, ela foi essencial. Muito bacana, porque ela, só complementando o que ele já colocou, isso foi interessante porque a gente até brincava assim, nossa, eu passei o ensino médio, detestava física, poxa, tudo que eu queria era não ter aula de física,
e de repente aqui eu tenho que aprender física, mas de uma maneira legal. Então ela procurava, estudava o conceito, nós procurávamos passar para ela assim, de uma forma bastante interessante. E quem teve o primeiro contato foi o João Pedro, né? João Pedro. Que ela gostou muito da forma como ele conversava com ela sobre os conceitos. E daí ela aprendia o conceito e dava a sugestão de como passar aquilo ali, através, como eu falei, do entendimento dela, levando em conta o ponto de vista da comunidade surdas, né? Ela se sentia, ela consegue fazer o papel de um surdo, apesar dela ser ouvinte. Então ela tem essa sensibilidade. Então ela mostrava para a gente de que maneira seria melhor apresentar aquilo ali. Às vezes tirando Então, dúvidas, né? Isso. Até que a gente não entendia, tipo, o que está acontecendo. Ela não me perguntaram sobre tal coisa, eu já sabia responder, tirando dúvida, interagindo. Exatamente. Ela foi Muito formidável, bom. assim, o trabalho dela. Foi E incrível. complementando isso que o Antônio falou dos alunos, super interessados. Tem essa. Como a gente buscava levar sempre elementos visuais, experimentos e coisas que eles pudessem ver, tocar e interagir, eles tinham essa facilidade de focar naquilo, né, de ter um foco, enquanto os alunos ouvintes muitas vezes têm uma dispersão maior, acredito que de acordo com o ambiente, mas esses alunos eles conseguiram manter um foco maior no que a gente estava explicando. E aí complementa isso que o Antônio disse do interesse, do desejo de aprendizado deles com a física e a parte experimental. Legal, professora, a senhora quer complementar? Eu acho que o projeto ajuda muito a gente a se sensibilizar, né, com essa possibilidade de contribuir para que jovens surdos realmente se alfabetizem cientificamente e possam se interessar também em vir para a universidade, né, fazer seus cursos assim. Normalmente a escola, né, básica se queixa que esses jovens não querem muito seguir além do ensino médio, né? E essa é a ideia da gente também. Então, a gente teve algumas oportunidades, 2 oportunidades de trazê-los aqui para a universidade, participando de eventos, né? Para que eles pudessem, assim. Então, nesses eventos, eles apresentavam a respeito de algum experimento, de alguma coisa assim. Então, da primeira vez, a gente fez experimentos com eles treinaram, aprenderam, gostaram e trouxeram aqui. Da segunda vez, eles desenvolveram algumas coisas, né? Estávamos falando em matriz energética, a escola nos pediu para que a gente intervisse, pudesse contribuir para eles, né? E nesse momento, né, acho que em uma das atividades foi pedido para eles entenderem, quiserem, proporem, né, algumas coisas, e com isso eles fizeram coisas muito boas, assim. E nesse momento eles apresentaram, né, para quem ia lá, para o espectador do evento. E aí a gente contou também com o departamento aqui, né, o DAIN, que ajuda nessa inclusão, e aí eles fizeram diferente, né? Dessa vez eles apresentavam e o intérprete fazia para um público mais geral, assim. Mas além do IPAES, nós fizemos uma atividade também na escola 11 de agosto, que é uma escola pública, né? E fomos em uma sala de alunos não sem necessidades especiais, mas que também tinham alunos surdos e outros com outros tipos de necessidades especiais, educacionais. Então, isso foi muito bom, e a gente percebe esse interesse maior, assim, os surdos, eles são muito visuais, né, então eles, assim, tem um experimento, que tem alguma coisa, eles ficam ali prestando muita atenção, né, e são normalmente muito, muito inteligentes, muito espertos, assim, claro, não diferem dos outros jovens, mas eles têm uma atenção muito focada. Então, assim, são pessoas plenamente, assim, que podem ser inseridas na sociedade, estão inseridas, e eles têm, de fato, assim, grandes ideias, boas ideias, e aprendem. Então, isso nos deixou muito surpreso, né? Eles estão falando aí da Railane, só para esclarecer. A Railane é estudante, né, de curso de Letras Libras aqui da universidade, e ela foi para o projeto a convite, porque eu estive no departamento lá de Letras Libras, pedindo algum estudante para ser bolsista, que soubesse Libras. E naquele momento ela estava chegando na universidade, mas já com fluência em Libras, e eu acho que isso meio que deixou os professores já assim atentos, e quando eu perguntei, então foi dito assim, olha, pode ser essa estudante, né, que ela atende ao que vocês precisam nesse momento. De fato, tem sido muito bom até aqui, né, assim, esses 3 anos, né, quase de projeto,
ela esteve como bolsista para a gente, além da AGIT, também tivemos bolsa da FAPTEC, então foi sempre dando continuidade ao projeto. Perfeito. Teve uma coisa engraçada, eu vou colocar aqui, quando o Divanisa me convidou para a reunião com a Halaine, né, que seria o primeiro contato com ela, e aí quando eu cheguei na sala, eu vi aquela garotinha lá, né, com um cara de 14, 15 anos, eu achei que era sobrinha de Divanisa, sei lá, alguém, filha de algum professor, era a estudante de Libras, a bolsista e tal, ela com 19 anos, né, acho que ela estava no primeiro período ainda. E eu queria aproveitar, falar um pouco sobre o que a Divanisa comentou agora sobre esse evento, que o IPES participou aqui na universidade. Veja quantas oportunidades o projeto gerou, muito além daquilo que a gente tinha pensado inicialmente, que seria o nosso objetivo. Tivemos a ideia, né, a ideia um tanto ousada, diria assim, de convidar os alunos, isso no primeiro semestre de 2023, para que eles participassem do Encontro Sergipano de Física. Foi um desafio, né, mas assim, eles fizeram assim um trabalho muito bacana, porque imagine que nós tínhamos naquele momento aqui, só me engano, eram 53 trabalhos sendo apresentados, dos quais só apenas 5 trabalhos eram de escolas de ensino fundamental, ensino médio, da educação básica, dos quais 3 eram do IPAESE. Eu tive a oportunidade, Ivanilson, naquele momento de ser avaliador, então eu corri boa parte das atividades, e assim, eram todos trabalhos de graduação, de pós-graduação, de mestrado, de várias áreas aqui da universidade, departamento, né, de materiais, de química, de física e todas as áreas. Então, assim, era uma apresentação, um evento, eu diria, de um nível relativamente alto. E lá estavam os alunos do IPAESE, né, alunos surdos, né, quebrando esse protocolo e trazendo um trabalho, apresentando assim, não deixando absolutamente nada a desejar. Né? Então, você percebe com isso como o projeto foi importante, né? Como ampliou, até que ponto chegamos, né, com esse projeto, o fruto que foi gerado com isso. Isso é muito, muito importante, né? Porque é uma questão da universidade, né, tá contribuindo para inclusão, né? Inclusão de mais pessoas, né, surdas aqui dentro da universidade, em cursos que não sejam somente letra Libras, né? Possam ser outros cursos que eles podem estar aqui na universidade, né? Tendo esse protagonismo, né? Esse interesse em estudar. Continuando, assim, acho essa questão de eventos que participou, palestras e tudo mais, né? Vocês participaram também do Inotec, né? Dando curso, né? Formação para os professores, que é uma outra visão, né? Porque vocês foram lá, fizeram um projeto com os surdos, fizeram a questão do glossário junto com eles, os experimentos, mas passar esse conhecimento para outros professores que puderam ver uma visão diferente de como ensinar física, como foi participar do Inotec e ver, né, os professores, né, olhando de uma outra forma o ensino da física. Foi muito importante, né? Tivemos 2 oportunidades, eu acho, uma em São Cristóvão, né, no Barra dos Coqueiros, e aí esses professores não tinham a experiência ainda com alunos surdos e ficaram bastante motivados, né? Entendendo que é possível, que há essas possibilidades de se ter um intérprete, né? De se ter vídeos e da importância de se aprender Libras, né? A Libras é uma língua relativamente nova, assim, do ponto de vista legal, né, de legislação, veio aí do início dos anos 2000, então é desse século, né, essa obrigatoriedade das licenciaturas ofertarem Libras, e esses professores, às vezes, vieram de formações anteriores, né, então eles se sentiram motivados e falaram de exemplos, né, tem um tio que tem filho surdo, ou alguém assim da vizinhança, e viram que é simples, né? Dá para formar essas pessoas, eles podem participar, estão participando, né? De turmas normais, regulares, e é viável, sim. Né? Temos hoje o próprio curso Letras Libras aqui na universidade, tem possibilitado uma maior formação de pessoas que atuam, né, como intérpretes. Então, o IPAESE mesmo, acho que o governo do estado tem um convênio com o IPAESE, onde eles têm lá, né, intérpretes, e que esses intérpretes podem ir acompanhar pessoas da população em geral em ocasiões que elas precisam de um intérprete, né, uma ida ao banco, uma ida ao médico, uma ida para responder algo na justiça, alguma coisa assim.
Então, é importante que a população saiba que tem esse apoio, que isso é possível, isso é viável, que as políticas públicas estão permitindo, né? Então, tem sido muito bom, assim. Legal. Mas alguém quer complementar? É só comentando, você comentou aí, outro dia eu fui no SEAC, lá em Simão Dias, e aí quando eu entrei, deparei com a moça com um crachá do IPAESE, né? Até disse, poxa, aí achei que ela estava por acaso. Não, ela é contratada justamente, né, através do IPAESE para dar esse suporte, porque se chegar alguém que seja surdo para ter um tipo de atendimento, ela vai estar ali para ajudar a pessoa a fazer interpretação em Libras. Então é muito bacana isso. Ok. Um outro tema, assim, que eu acho que é bem importante é a questão do que vocês guardam, assim, na memória, do que foi mais impactante de ver, né, a participação desses alunos surdos, né, fazendo os experimentos, participando da questão de novos sinais, né, na criação de novos sinais. Assim, quais as histórias que vocês guardam de lado dos momentos, né, que passaram no IPAESE, né, com esses alunos? Ah, tem muitas. Justamente essa questão essa capacidade deles de trazer problemas pra gente, eles sempre têm uma pergunta que a gente não sabe responder. Isso é incrível. E aí eles trazem um problema e aí a gente pensa, tá, vamos pensar nisso aqui. E aí a gente joga pra eles de volta. E aí, como é que você solucionaria esse problema? Porque eu não sei. E aí eles trazem logo, eles têm essa capacidade de trazer uma solução, de desenvolver uma solução. Exemplo disso foram as maquetes, né? Que o Antônio sabe falar melhor disso do que eu. Que foi um trabalho, assim, mão na massa muito legal. E que a gente pôde ver essa capacidade deles de trazer um problema e com esse problema eles mesmos solucionarem, eles mesmos trazerem a problemática, discutirem. Tem essa coisa da parceria que o Antônio citou, entre eles mesmos, eles têm ali uma convivência muito boa. E é muito, assim, diferente, né? Eu tô mais próxima do ensino médio, tendo crescido ali, né, escola pública e desenvolvido trabalho com meus colegas de classe. Percebo que no meu ensino médio, no meu ensino fundamental não foi assim. Tem a exclusão, a gente às vezes não tem um protagonismo, aquela coisa de nós sugerimos o professor acatar ou até mesmo de desenvolvermos algo do zero. E com eles não, totalmente diferente. Eles têm essa chama, né? Essa coisa de olhar e pensar, não, o que é isso? Como assim? Tá, pera lá, explica direito. Tá, mas eu acho que isso aqui tem um problema que pode ser resolvido de tal jeito, e eles terem essa visão do problema e da solução. E é isso para mim, pelo menos, foi o que mais me marcou, que é uma parceria entre eles e uma facilidade de interagir e de entender fácil os problemas e trazer as soluções. Uma das coisas, como o Lídia falou, né, foram vários. Eu acho que não houve sequer um único trabalho realizado com eles em que a gente não tivesse um momento assim de surpresa, né, de gratidão, porque é impressionante a criatividade deles. Eu não diria bem se criatividade, mas é a capacidade que eles têm de trazer a realidade deles. Porque quando eu digo a realidade deles é porque é um pouco diferente assim da nossa. Eu vou falar rapidamente aqui sobre as matrizes energéticas, depois eu quero falar sobre um assunto que foi relativo a ondas sonoras, que foi bem interessante. Para você ter ideia, quando nós falamos escolhemos 3 matrizes, né, principais, que foi a hidrelétrica, a eólica solar e a fotovoltaica, né, energia solar. Então a gente perguntou para eles, por exemplo, qual seria a problemática que eles observavam em cada matriz daquela, depois de ter passado por cada uma, ter trabalhado os conceitos físicos básicos que estavam por trás de cada matriz daquela. E aí, na hidrelétrica, eles observaram o seguinte, que ao longo do rio, né, que fica após as hidrelétricas, existem comunidades, ribeirinhas, cidades, e eles observaram, né, que quando acontece quebra uma compota ou que estoura uma barragem daquela, essas regiões são afetadas e que ocorrem inundações e que em algumas situações, na maioria, existe um sistema de alarme sonoro para alertar a população de que houve um problema e de que aquela região será inundada. E eles pensaram, bom, mas nós como surdos, né, como é que fica um surdo nessa situação? Se estiver em casa dormindo, como é que vai ouvir? E aí eles mesmos foi quem trouxeram essa problemática, né? E aí e aí qual seria a solução? Eles já começavam a apontar. Então, por exemplo, eles
apontaram a solução para que, além do sistema sonoro, também tivesse um sistema luminoso diferenciado, talvez um flash bastante forte, algo que diferenciasse da iluminação convencional, para que os surdos fossem alertados, né, de que estava havendo algum tipo de problema. Em relação à fotovoltaica, eles proporam que o governo subsidiasse, por exemplo, para que na casa dos surdos tivesse energia, né, fotovoltaica, energia solar, mas com acumuladores, com baterias. Por quê? Porque eles pensaram, bom, quando falta energia à noite, por exemplo, na casa das pessoas ouvintes, você consegue se comunicar com as pessoas pela voz. Ah, estou aqui no quarto, cuidado, estou aqui no banheiro. E nos surdos, como é que fica? Então, qual foi a proposta deles? Para que na casa dos surdos tivesse um projeto de lei que garantisse que tivesse energia, né, solar com baterias, para que quando faltasse energia, a casa continuasse iluminada. Para pelo menos uma quantidade para emergência, no caso. Isso, para que eles pudessem, né, ter algum momento ali de se aproximar enquanto a energia estivesse durando. E energia eólica, a proposta foi que o governo também fizesse de modo que eles pudessem facilitar para que eles trabalhassem nessas usinas. Por quê? A energia eólica, ela produz um barulho, né, que causa problemas, causa surdez nas pessoas, né? Você compromete um pouco da audição. Então, eles, por serem surdos, não teriam esse problema. Então, a solução seria eles trabalharem, né? E aí teve um experimento, dentre tantos, que foi bem interessante, quando nós falamos sobre ondas sonoras com eles, e aí ele perguntou assim, já que o assunto é ondas sonoras, o que é que vocês, como surdos, percebem no dia a dia? Quais dificuldades que vocês têm? Eles citaram várias. A gente contabilizou, acho que 19 situações, das quais a gente escolheu algumas para poder transferir aquilo ali para um experimento, né, para que a gente pudesse vivenciar aquilo ali. E uma delas foi em relação à questão da campainha das casas. Aí olha, imagine que na casa das pessoas ouvintes, alguém toca a campainha, você ouve e vai até a porta. E na casa das pessoas surdas, você vai tocar a campainha, né, ela vai soar, se não tiver nenhum ouvinte em casa, alguém vai chegar na porta e vai embora, os correios vai chegar para entregar alguma encomenda e não vai ter ninguém para atender. Então, e a gente perguntou assim, qual seria a solução? Então eles começaram a apresentar uma solução para a gente, que seria, quando apertar a campainha, além do alarme sonoro, também tivesse, do mesmo modo como na hidrelétrica, também um efeito luminoso diferente, para que o surdo percebesse que estava chegando. Então a gente pensou, providenciamos uma maquete, uma casinha de brinquedo, mas que ela conseguia abrir, né? Era modular, e junto com ele nós montamos a casinha, com o LED, né, com a campainha, tudo bem. Só que aí depois, quando já estava pronta, um aluno pensou assim, bom, mas e se eu estiver dormindo? Como é que eu vou acordar? Porque a luz vai piscar forte, mas eu vou estar dormindo e não vou enxergar. Aí nós perguntamos, bom, mas aí qual seria a solução? Então eles pensaram em algo que ficasse acoplado à cama, que vibrasse, para que, assim como o celular, eles pudessem perceber e acordassem. Então, aí a proposta deles foi que tivesse junto à cama alguma coisa que vibrasse. Então a gente pensou nisso, discutimos junto com eles. E aí na maquete tinha uma caminha com um bonequinho, com um motorzinho daqueles que vibra ao lado. E aí, quando já estava pronto, veio outra pergunta. Ah, mas espera aí. Mas se eu tiver com dor de cabeça, ou estiver cansado, quero deitar, dormir, não estou a fim de acordar para atender ninguém. E aquele negócio vai ficar vibrando lá na minha cama, incomodando? Aí a gente perguntava para eles assim, e aí qual seria a solução? Isso, deveria ter um interruptorzinho lá para poder eu desligar o motor na hora que eu quisesse. E assim a gente fez, colocou uma chavezinha lá, inclusive tudo isso que eu estou falando, eram eles que faziam, tá? A gente levava o material, o ferro de solda, os componentes eletrônicos, eles é quem confeccionava, claro, com toda a orientação, todo o cuidado, né? E eles é quem faziam a montagem da maquete. E essa maquete mesmo já puxou gancho pro bracelete, né? Que é o famoso. Isso. Que é um dispositivo que eles elaboraram para caso, por exemplo, tem esse caso de enchente, por exemplo, coisa assim, e às vezes eles podem o pessoal pode estar fora da cidade, né? Sei lá, tá fazendo uma trilha, tá em grupo grande, alguma coisa, e tem alguma coisa, algum deslizamento, alguma barragem, como é que fala? Algum perigo, né? Um bicho, alguma coisa. E aí tá em um grupo grande. Aí a galera que é ouvinte, a pessoa que tá orientando, fala, ei, pessoal, vamos, né, juntar aqui, vamos agrupar, vamos pra tal lugar. Usa o apito, né? Usa um apito, geralmente guia de florestal, né? De turismo e tal, usa apito. E aí e o surdo? Às vezes tá distraído, tá vendo uma árvore, alguma coisa, como é que faz? Tem alguma coisa se aproximando, o que faz? E aí eles trouxeram a ideia de um bracelete que pudesse ter um movimento, apertar, vibrar, alguma coisa, que pudesse alertar para ele, tipo, olhar para o guia e se aproximar do restante do grupo para não se perder.
E aí foi desenvolvido esse bracelete, né, que tem a capa e tem o controle e um dispositivo que vibra, acoplado a uma bateria de 9 volts, que é uma coisa bem simples, que era a ideia também ser coisa baixo custo, né, que pudesse ser replicada. E aí eles poderiam ter com esse controlinho de... Como que era, Antônio? De portão. De portão. E aí até uma certa distância o guia poderia acionar e aí a pessoa ela chamaria atenção e voltaria pro lugar. E teve esse experimento que ele foi bem legal, foi bem divertido, assim, eles se divertiram bastante. E que foi também, acho que, apresentado em algum... Foi no Cienart. No Cienart, né? Isso. No evento aqui na UFES. Numa das apresentações tinha um estudante, né, que veio e a mãe postou muito feliz depois, né, assim, de ver a filha apresentando postou no Instagram, né, isso é uma coisa bem bonita, assim. Mas eu queria também falar um pouquinho dessa contribuição, né, a gente tem programas de pós-graduação aqui na UFES e que estiveram, assim, ao longo deste projeto, né, assim, presentes. A ideia inicial era assim, nesses programas de pós-graduação, se fazem dissertações, né? E normalmente esses dois estão voltados para o ensino, um em ensino de ciência e matemática, o outro em física. E se fazem as dissertações pensando em sequências didáticas, né? Que são assim ideias de ensino a partir de algumas aulas sobre um determinado tema e onde se desenvolve toda uma sequência de metodologias e tudo mais. Mas a gente sempre faz isso pensando numa escola regular, né? E a ideia inicial era transpor essas sequências didáticas para os estudantes, para uma sala como no IPAESE, ou mesmo uma sala onde você tem alguns estudantes que são surdos, na escola que não seja o IPAESE. Essa ideia foi inicial, a gente trouxe algumas coisas, algumas adaptações, essa a apresentação sobre radiação ultravioleta, por exemplo, veio de uma das sequências, que foi até Antônio que fez a sua dissertação, mas agora isso está permeando outros, né? Agora temos um outro estudante, o Emerson Lemos, que está desenvolvendo a sequência sobre motores, né? Já fez lá no IPAESE com eles, pensando nessa possibilidade de já informar na dissertação, né? E se você for trabalhar com alunos surdos, né, quais seriam as estratégias didáticas? Então, isso acho que traz essa integração muito mais ampla no projeto, né? Uma outra parte dessa integração foi com estudantes de escolas regulares que estão distantes aqui de Aracaju, no interior. Então, nós fomos ao interior, Simão Dias, por exemplo, né, e apresentamos nas escolas, né, uma escola mais no centro, né, de Simão Dias, uma escola mais rural, para os estudantes, os mesmos experimentos, né, e conversando aí dessa abrangência, né, do projeto, dessa importância de se pensar também naquele coleguinha que às vezes tem uma necessidade especial. Acho que isso é. E a gente chegou a questionar, inclusive, os professores dessas escolas, ou os próprios alunos, se eles conheciam algum coleguinha que fosse surdo, né, que foi o nosso foco principal. E a gente percebeu que nessas escolas, tanto foi Simão Dias, Barros Coqueiros, a gente foi, que nessas escolas não tem esses alunos. Tipo, onde é que estão esses alunos? Tudo bem que tem o IPAESE, só que são muitos poucos alunos surdos que tem ali no IPAESE, pelo menos nas séries que a gente pegou. E aí, a gente questionou tanto os professores quanto alunos, porque existe uma evasão escolar muito grande dessas crianças, adolescentes, justamente por não se encaixar. Às vezes por não ter alguém que lide, tipo, que consiga falar na língua deles, e também às vezes por não ter essa questão do visual. Às vezes é tudo muito... tem uma didática muito teórica, e aí fica uma dificuldade de aprendizado por serem mais visuais, por terem que saber, como assim, como você vai explicar o que é onda, o que é onda sonora, o que é radiação, o que é isso, o que é aquilo, num texto, no quadro, às vezes no slide. É mais difícil para eles. E aí, nesses trabalhos que a gente fez, que a Divanisa citou, a gente percebeu isso, questionou, né? Tipo, vocês conhecem alguém? Tem algum coleguinha, alguém da idade de vocês que é surdo? Tipo, estuda onde? Como é que tá? Que geralmente é isso, que por falta um pouco desse incentivo mais prático, eles acabam evadindo, né, da escola e indo às vezes trabalhar ou às vezes ir fazer outra coisa.
e não seguindo carreira acadêmica ou até mesmo nem terminando o ensino médio. Uma coisa importante também, fundamental, que você acabou de comentar, né, que o aluno Emerson, né, do mestrado em Ensino e Física, ele fez essa proposta, né, ele fez o convite, ele abraçou essa causa e foi muito bacana, ele fez um trabalho muito, muito legal. E foi, inclusive, o último trabalho que nós fizemos no IPAESE. Encerramos o ano passado, em dezembro, com esse trabalho de Emerson, sobre motores elétricos. E, claro, tudo foi trabalhado do mesmo modo também, né? Foi montada uma sequência didática, né? E foi feita toda a conversão, com todo o apoio da Highline. Mas eu quero dizer com isso o seguinte, vou sempre voltar nesse ponto, veja o tamanho da importância desse projeto, né? Como isso vai elevando, uma coisa vai puxando a outra, né? Quer dizer, aí você tem hoje um trabalho de mestrado, uma dissertação de mestrado, que tem esse cuidado, aponta para uma preocupação com alunos com algum tipo de deficiência, um trabalho inclusivo, né? E, então, eu achei muito interessante, muito rico essa proposta, porque deixa registrado, né, em um trabalho, uma dissertação de mestrado em ensino de física, né, um trabalho voltado, quer dizer, não é voltado, mas que garante também o aprendizado para o aluno surdo, né, dessa condição. Uma coisa que também a Divanizia comentou há pouco, sobre volta um pouco a questão do evento, lembrando também que lá do início, quando eu falei da forma como eu conheci a professora Marta, que foi em um evento, em uma palestra ou numa oficina do Senart, eu não lembro bem, e ela estava ali justamente porque ela tinha aquele pensamento de levar o Senart, levar o IPAESE para o Senart, mas não encontrava esse caminho, não sabia como. E aí, em 2023, nós participamos no mês de junho do Encontro Sergipano de Física, como relatei agora pouco atrás, e no mês de outubro, aí no mês de junho também foi submetido o projeto do Senart, os dois projetos, os dois foram aceitos, e o IPAESE veio participar do Senart aqui no mês de outubro, e foi uma coisa assim inédita, né? Porque dos mais de 200 trabalhos inscritos, pela primeira vez de forma inédita, também nós tínhamos um trabalho apresentado por uma escola bilingue, um trabalho apresentado por alunos surdos. Foi pela primeira vez no IPAESE e, como era de se esperar, apresentaram assim perfeitamente bem, o trabalho foi bem bacana, não deixou absolutamente nada a se desejar, aliás, foi muito elogiado. Então, repito, mais um fruto do projeto. E teve aquela coisa, né, na apresentação do evento, quem precisou de intérprete era quem estava indo assistir a apresentação deles. Foi incrível. Isso foi excelente para eles, porque eles não se sentiram deslocados. Tipo, vocês precisam de intérprete para nos entender, e eles passavam para intérprete de Libras, e a intérprete replicava ali para os ouvintes, e isso foi interessante, essa reação deles também com essa troca, né? Então foi mais uma barreira que o projeto ajudou, né? Essa barreira quebrou isso, né? Então, tanto é que no ano seguinte, no ano passado, eles vieram novamente para o Senat, embora não foi apresentando um trabalho realizado pelo projeto, né? Aí foi um acordo, inclusive, já foi um trabalho da própria escola, né? Veja que eles aprenderam o caminho, né? Através disso aí, eles ficaram à vontade, e a gente sabe que esse ano vão estar novamente no Senat. Perfeito. Vocês acreditam que, assim, o projeto trouxe mais protagonismo para eles e talvez mais sonhos em relação eu posso entrar na universidade, eu posso continuar estudando, eu posso estudar coisas que eu quero estudar e não coisas que eu deveria estudar porque eu sou surdo? Ah, com certeza, né? Certeza. Teve aluna, inclusive, que disse que gostaria de ser professora na área de física. Foi excelente, é muito legal ver isso, né? Tipo, eles terem essa oportunidade, esse contato em que eles podem ser algo mais, eles podem fazer coisas diferentes e não só coisas nessa área, tipo, de tecnólogo, ou às vezes não trabalhar, ou às vezes fazer alguma outra coisa. Sim. E promoveu essa aproximação deles com a universidade, né? O primeiro momento que eles estiveram aqui, que foi no Encontro Sergipano de Física, eles estavam aqui como se fossem alunos da graduação, do mestrado, doutorado, enfim. Então, esse projeto realmente encurtou o caminho, né? Incluiu os alunos aqui dentro da universidade. Sem dúvida nenhuma, isso deve ter despertado e projetado neles o sonho de estar aqui na universidade, sem dúvida alguma. E não só para a área de letras libras, né? Que geralmente a pessoa surda ela vai para a área de libras, mas para a área de física, a área de engenharia, né? Porque a física ela tem muitos campos, ela abrange muita coisa. E aí essa área de engenharia, de produzir alguma coisa, de
construir algo é muito interessante. E para um lugar onde a gente chegou e os alunos eles não sabiam a diferença entre, por exemplo, corpos iluminados e luminosos. No caso, a Lua, ela recebe luz do Sol. Muitos alunos não sabiam dessa informação. E aí sair de lá com eles tendo uma ideia de, não, quero ser professora de física, eu quero trabalhar nessa área aqui, eu quero pesquisar, fazer alguma coisa na área. É muito interessante, dá pra gente perceber a evolução deles e é uma evolução muito, muito notória. Perfeito, professora, a senhora quer complementar, né? Sendo assim, tantos anos ensinando física, como é para a senhora trazer assim um projeto que pode impactar, né, esses alunos a pensarem, né, pensarem mais sobre entrar na academia, entrar na universidade, estudar física ou estudar outras áreas? Eu acho que a gente fica muito impactado e a gente aprendeu muito também, né? Acho que é incrível que ver, né? Alguns gostam mais, outros de física, né? De comentar, de fazer, de participar, né? Antônio falou aí eles trouxeram ideias, disse que teve uma vez que um aluno se pediu que eles na próxima vez trouxessem ideias e um trouxe 12, não foi? Isso. 12 ideias, assim. Então, assim, você percebe que aquele jovem tem muito potencial. Mas a gente também aprendeu muito, né? E vai tudo convergindo, assim, né? Eu tenho um outro estudante de um curso de doutorado em ensino que veio com uma ideia de fazer algo relacionado com formação de professores para atuar junto a estudantes cegos. E é fantástico, porque a gente acha sempre assim, não, com cego é mais fácil, eu leio e tudo bem. Mas no momento de ensinar física, aqui onde você tem, e outras disciplinas também, onde você tem figuras, né? Como compreender, como ler aquela figura adequadamente para um cego? Claro que há também a parte de tato, né? Ele pode, mas nem sempre você consegue transpor uma paisagem, algo para um cego. Então, isso tem sido feito, né? Essa preocupação de que passos seguir para descrever uma figura adequadamente para um cego que vai fazer o Enem, para um cego que vai ler um livro. Então, eu penso assim, que esse projeto foi me abrindo assim, ideias, né, e aprendizagem, né, porque tem assim, muito hoje software, muito jogos, muitas ideias que já estão aí. É preciso saber agregar, saber transpor, saber informar para o professor onde é que está. O professor não tem tempo, às vezes, de ir atrás, de saber, de compreender, né? Então, é preciso que essas ideias cheguem, essas informações cheguem. Então, para mim, eu fico muito impactada com vê-los, assim, querendo, né, seguir, assim, um caminho que traga para a universidade, mas fico também impactada com essa forma de entender que é preciso divulgar mais, é preciso trazer mais comunicação, informação, para que os professores saibam, né, que ajudas eles podem ter, como seguir, que a universidade aqui também está aberta para que eles possam vir perguntar ao Departamento de Letras Libras, né, o DAIN e todos mais. E essa coisa que a gente pensa assim, nossa, o curso, a gente está em departamentos que às vezes não tem ainda essa preocupação, e isso traz uma ideia mais assim, né? O professor, o licenciando, sair daqui hoje com essa vontade de fazer algo que também traga já essas adequações para pessoas com necessidades especiais. E a gente percebe que é um projeto que ele abrange muita coisa. Tem aluno de graduação, tem aluno do departamento de letras, tem aluno que é mestrando, doutorando, quem sabe aí um pós-doutorando, numa próxima, que ele, como que fala, quebrou barreiras, né? Saiu assim para todo lado e pode... tem uma interdisciplinaridade e tem a questão de agregar toda uma comunidade, não precisa necessariamente só os departamentos que estão, né, DFI e ali o departamento de letras libras, mas a gente pode trazer outros departamentos, porque dá para envolver muita gente, dá para envolver muitos graduandos, até licenciatura mesmo, e isso é interessante para os próprios alunos, porque daí eles vão ter um contato maior com outras áreas e com diferentes áreas de estudos. É uma coisa assim, que eu estava aqui, enquanto eu já falava aqui, disso eu lembrei de uma coisa muito interessante, que foi um pouco do que a professora Marta falou, né? O que acontece? Os alunos, por serem surdos, de alguma forma, eles carregam um
certo trauma disso, porque o que existe muito na sociedade é preconceito e barreiras, né? E o que sobra deles são iniciativa e capacidade. Então, por exemplo, você vê um aluno de uma escola, aluno surdo, né? Em uma universidade, participando de encontros de física, apresentando um trabalho que eles desenvolveram, né? Então, isso é extremamente satisfatório, isso é uma quebra de barreiras. Então, foi mais uma oportunidade que o projeto, né, propôs, né, para eles. E uma coisa também que eu acho que a Amanda perguntou, e eu não sei se nós respondemos, eu queria aproveitar para comentar, que é sobre a composição dos sinais. Quando a gente fala sobre os glossários, lembrando que todos os sinais que foram criados, veja, Amanda, todos os sinais eles foram feitos, sugeridos pelos próprios alunos. Nenhum sinal foi criado por Railane nem por nós. Então, como é que acontece? Você vai falar de um fenômeno físico, por exemplo, vou dar exemplo da reflexão da luz. Então, nós descobrimos que já existia um registro da reflexão da luz, que era uma coisa mais ou menos assim, a luz vem, bate e volta. Mas a gente precisa também trabalhar com eles refração da luz, que é um fenômeno que a luz ela bate e ela passa, ela consegue transpor essa barreira. E aí, então eu perguntava para os alunos qual seria a sugestão de vocês de sinal. Como eles já conheciam o da reflexão, então a proposta foi que o da reflexão fosse semelhante, que a luz vem, ela bate e passa. Então ficou isso aqui, a reflexão da luz, bate e volta, e a refração da luz bate e passa. Isso é feito por eles. Então todos os sinais são compostos, são criados, né, formado a partir das nossas orientações, o sinal em si é produzido pelos próprios alunos. Perfeito. Eu acho que, assim, é muito importante nessa questão, porque esse projeto é muito colaborativo, então envolve pessoas, envolve aqui a JIT no programa Socialize-se, envolve outros programas de fomento que vocês buscaram. Qual a importância, o próprio IPAESE também, qual a importância dessas parcerias para realmente estimular esse projeto a continuar? Acho que são vitais, né? A universidade que teve a iniciativa, né, de Socialize, as tecnologias sociais, a FAPTEC também apoiou bastante, né, com apoios semelhantes, em projetos semelhantes, e essa integração com o IPAESE, no início você percebe que eles ficam tanto inseguros, né, como, o que é que eles vêm fazer aqui, vêm só usar o espaço da gente, mas quando eles viram que de fato era bem integrado com os estudantes, e pensando principalmente no protagonismo deles, isso deu muita qualidade, né? E também depois esse acesso por meio aqui também da UFES, né, às escolas, essa formação de professores que não tinha sido pensado por nós inicialmente, foi a convite de vocês, e a gente vê essa importância dessa divulgação. Acho que a parceria nesse tipo de projeto é essencial, assim, todos os níveis. Então, pessoal, eu queria dar um recado para vocês também acessarem o nosso site da JIT, né, o agite.se, né, para novidades, para vocês conhecerem mais sobre os nossos programas de inovação. E eu queria uma mensagem final de cada um de vocês, né, sobre esse projeto, né, como foi participar desse projeto de inovação e empreendedorismo na educação científica, como foi importante, pode falar de pessoas, vocês podem complementar alguma coisa que ficou faltando, né, na nossa conversa. A gente tem, falando de pessoas, a gente tem a professora Marta Leão, né, que foi muito importante, porque ela nos abriu espaço, né, claro que com o apoio da coordenação lá do IPAES, mas ela nos trouxe essa oportunidade, ela está agora em Portugal. Então, em momento algum, ela vai aparecer de fato, porque ela está fazendo mestrado aqui na UFES e conseguiu uma oportunidade, uma bolsa por 6 meses, e ela está na Ilha da Madeira, né, em Portugal, mas volta agora, acho que final de abril, imagino. Então, a gente quer agradecer aí essa possibilidade e basicamente trazendo essa ideia geral aqui, né? A gente espera que possa continuar por outras formas, mas foram 3 anos aí de muito trabalho, né? Antônio, Lígia, quem mais? João Paulo, que participou em outro momento, João Pedro, né? Teve outro, Késia, o Júlio. Né? Júlio, né? E a Railane, que não está aqui, né? Que tem sido, que participou esses todos foram dos bolsistas, né? Professora Márcia. Né? Pela FAPTEC, pela professora Márcia também, professor Tiago também. Então, foram bolsistas, ou pela FAPTEC, ou pela AGIT, e trouxeram, assim, engrandeceram o projeto aqui.
Tem uma galera aí no backstage. É. Para mim particularmente, o projeto, assim, me deu uma visão muito diferente da que eu tinha do mundo, assim. Acho que para desenvolvimento pessoal, para mim, foi excelente essa questão da inclusão e de entender, né? Dessa empatia de entender a visão do outro, porque eu nunca tinha tido contato diretamente com pessoas surdas, no geral, e muito menos estudantes, né, adolescentes, durante o meu ensino médio, meu ensino fundamental, eu nunca tive essa oportunidade de ter contato. E aí a gente tem ali como que pode dizer, uma ideia de distanciamento que é construído ali conforme a gente vai crescendo, tem um distanciamento dessas pessoas e às vezes uma exclusão dessas pessoas da sociedade. E aí eu achei importantíssimo o projeto justamente no quesito inclusão, da gente entender o lado do outro, entender que essas pessoas, elas estão ali e elas têm desejo de ser incluídas, têm desejo de aprender, de estar junto, e muitas das vezes nós, ouvintes, temos essa exclusão. Imagina um mundo que foi feito, que não foi pensado para você. Você está vivendo num mundo estranho, tá como se fosse um estrangeiro no seu próprio país. A Elaine usa muito essa ideia para sensibilizar a gente. E aí essa ideia da gente conseguir passar um conhecimento e da gente aprender, a gente receber em troca o aprendizado, foi muito gratificante para mim, foi muito importante que eu fizesse parte do projeto, até porque eu tô no início da minha carreira acadêmica, eu sou só graduanda ainda, e aí eu espero ter outras oportunidades como essa, de interagir mais com pessoas diferentes no mundo inteiro. E aí, é isso. Eu só tenho a agradecer mesmo a Divanise, a Antônio, por terem me dado essa oportunidade de ser bolsista do projeto, juntamente com o Railane. Eu copio o que a Lígia acabou de falar, meus sentimentos são bem, assim, semelhantes, né, paralelos ao dela, e eu deixo uma palavra aqui, que eu faria assim, uma rima aí com o projeto, que é o acreditar, né? Isso, acho que o projeto, ele proporcionou isso para nós. Como o Lígia disse, eu também, depois de 20 anos em sala de aula, eu reaprendi muita coisa, inclusive mudou a minha forma de pensar, e até mesmo na sala de alunos ouvintes, e dizer que o projeto proporcionou isso aos alunos, em especial aos alunos de Paese, que apesar de toda a estrutura que a escola oferece, né, é muito importante ter no nosso estado uma escola como Ipaese, escola preparada para esse tipo de aluno, mas o projeto alavancou justamente esse encorajamento, como a gente falou há pouco, essa presença dos alunos aqui na universidade, o fazer acreditar que eles podem estar aqui na universidade, quebrar essa barreira, fazer com que eles se sintam, né, de igual, quebrar um pouco, como ele já colocou, essa distância que existe. Isso foi justamente importante, e eu fui dizendo, para mim o projeto me faz pensar uma palavra: acreditar. Perfeito. Nossa, eu acho que foi muito emocionante, né, esse primeiro episódio, né, do nosso podcast Inovações que Inspiram. E eu acho que a gente fica, né, com aquele ensinamento que inovação também é inclusão, né? É trazer essas pessoas para dentro da universidade, é levar a universidade para essas pessoas, é levar, né, isso que é feito na universidade de pesquisa, de inovação, né, atravessar os muros, né, e trazer essas pessoas de volta, né, para receber mais capacitação, educação e para que elas realizem mais sonhos. Então, muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. E você que está assistindo, inscreva-se nas nossas redes sociais e até a próxima.